Olá, seguidores do canal EduNômade, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes da gente começar, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. No vídeo de hoje eu resolvi sentar e trocar uma ideia com vocês. Eu pretendo fazer esse vídeo em 3 idiomas. Esse aqui vai ser em português, depois vai ter um outro em espanhol e outro em inglês. E a proposta desse vídeo é você escutar a minha história. E eu digo escutar porque nesse vídeo a gente não vai trabalhar tanto com edição. Eu vou botar assim algumas imagens caso você esteja assistindo, algumas fotos de viagens e tal, mas eu vou tentar manter a edição bem simples e vou tentar focar no conteúdo. A ideia é passar para vocês uma visão geral do que eu fiz até agora na minha vida, as viagens que eu fiz, qual que é a visão de mundo que eu tenho e qual é o futuro. Então, esse vídeo vai ser legal para vocês escutarem se você estiver cozinhando, se você estiver trabalhando na academia, então bota o celular no bolso e só escuta aí. E se você estiver assistindo, eventualmente eu vou botar algumas fotos aqui para vocês. Então, esse vídeo é para a gente se conhecer melhor, para vocês me conhecerem melhor, para vocês saberem um pouco mais da minha história. Eu vou tentar manter esse vídeo curto, né? Mas vai ser difícil fazer ele muito curto, porque eu tenho bastante coisa para falar, né? Eu organizei os tópicos aqui, então, sem mais delongas, vamos diretamente a eles. Falar um pouco do meu passado, né? Eu nasci na Espanha, os meus dois pais são espanhóis, mas eu cresci em São Paulo, cresci lá desde que eu era um bebê de 2 meses de idade, minha mãe mudou para lá. E eu cresci no Brasil, eu tenho os 2 passaportes, as 2 cidadanias, eu falo os 2 idiomas, português e espanhol, com o mesmo nível de proficiência. E é isso, eu sou brasileiro e sou espanhol, mas também, mais do que isso, sou uma pessoa do mundo. E a minha infância foi uma infância bem normal, de classe média paulistana, ali, indo para a escola, fazendo curso de inglês. Nunca fui uma criança muito popular, eu era o gordinho da turma, que sofria bullying e tal, então tive uma infância até que bem dura, né? Infância que eu digo, vamos dizer assim, dos 7 até quase os 18 anos, eu não era uma criança muito popular, não tinha nada muito especial, sempre fui bem na escola. Mas era isso, eu era muito inteligente de escola, de estudo, de livros, mas eu tinha zero inteligência da rua, né? Street smart, eu tinha zero malandragem. Então, basicamente foi essa a minha vida. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de aprender coisas, mas eu não tinha muita experiência da vida. E tudo seguiu-se assim até eu entrar na universidade. E quando eu entrei na universidade, eu fiz o Mackenzie de São Paulo, fiz Direito lá, ganhei uma bolsa de 100%, ainda bem, né? Isso ajudou bastante. E durante esses 5 anos de faculdade, né? Bastante tempo, 5 anos, eu amadureci bastante em comparação ao que eu era antes. Então eu comecei a sair mais, eu comecei a ter mais amigos, eu comecei a ter mais experiências com as meninas e tal, ir para festas. E durante o meu 2º ano da faculdade, eu já tinha 21 anos, eu fiz a minha primeira Eurotrip. Então eu fiz o meu primeiro mochilão, passei 2 meses na Europa e viajando assim de mochileiro, mas não tão roots, né? Então era a minha primeira viagem, eu ainda estava no nível básico de mochileiro. Então hostel, ônibus, avião, essas coisas, né? Então pagando para tudo, fazendo pub crawl, né? Fazendo as festinhas dos hostels, fazendo os free walking tours, ficando com outros turistas. Então foi uma boa primeira experiência, né? E agora vamos lá, eu vou tentar dar uma lista dos países que eu visitei nesse mochilão. Em Espanha, né? França, eu visitei a Inglaterra, eu visitei a Holanda, a Alemanha, a República Tcheca, eu visitei também Israel e a Jordânia. Esses 2 países eu acabei indo com o meu pai, que é lá da Espanha. E ele estava indo para lá, ele acabou me convidando, então eu tive muita sorte de conhecer lugares incríveis como Petra, Jerusalém, o Mar Morto, então foi bem interessante. Então eu acabei fazendo esse Eurotrip sozinho e esses 2 países com o meu pai, então foi uma viagem bem enriquecedora, já me abriu bastante a mente.
E aí, desde então, desde que eu voltei pro Brasil, eu comecei a amadurecer mais e mais, até eu chegar no último ano da faculdade. Quando eu cheguei já no último ano da faculdade, eu já tinha entendido bem o que era o direito, a política. Eu tinha trabalhado uma época com políticos, né, fazendo campanha. Então, eu pude entender bem como é que era toda a estrutura, né, o legislativo, o executivo, o judiciário. E eu cheguei à conclusão de que você pode, ali como advogado, brincar com as leis, você pode tentar achar as brechas na lei e tudo mais, mas no fundo quem faz as leis é quem manda, e quem faz as leis são pessoas totalmente sem escrúpulos e que estão preocupadas só com o seu interesse, principalmente em países como o Brasil, né? Então também não dá gosto nenhum de pagar imposto e de dar suporte para uma sociedade assim. Então já no meu último ano da faculdade, foi um ano bem intenso, foi 2014, foi ano de Copa do Mundo do Brasil, foi o ano que eu terminei a minha faculdade, foi o ano que eu tive que estudar e passei para a minha OAB, tinha que entregar a monografia, então foi um ano bem intenso para mim. Também foi um ano de muito crescimento espiritual, foi o ano que eu fiz uma mudança radical na minha vida. Eu adotei novos hábitos, eu fiz um jejum detoxificante, então eu perdi cerca de 25 quilos, me tornei uma nova pessoa. Então é como se eu tivesse, eu ia mudar de país, eu ia mudar de estilo de vida, eu ia morar sozinho, eu mudei de corpo, mudei de crenças, então é como se eu tivesse dado um reset na minha vida, né? E desde então eu tenho vivido a vida adulta, né? Eu saí do Brasil e aí eu fui morar sozinho na Europa. E aí aquela coisa, né? Pagar suas próprias contas, morar sozinho e assumir as suas responsabilidades. Então, se você não cozinha, ninguém vai cozinhar para você. Se você não arruma a casa, ela vai continuar lá desarrumada para quando você voltar. E, enfim, né? Trabalho, obrigações, vida de adulto. Aí eu passei um tempo lá na Espanha, principalmente numa cidade chamada Valladolid, que é a cidade do meu pai. Uma cidade bem interessante, a cidade onde nasceu a língua castelhana, a língua espanhola, né? E passei um ano e meio mais ou menos morando lá, e depois eu cheguei à conclusão que, ok, eu já entendi o que é a vida adulta, eu já sou capaz de fazer isso, ter um emprego, me manter, mas e agora? Qual que é o propósito da vida, né? Eu vim pra cá pra quê? Pra que eu saí do Brasil? Aí eu cheguei à conclusão, né, que eu queria, na verdade, viajar, eu queria ter liberdade, eu queria conhecer outros países. Então eu acabei deixando meu emprego lá na Espanha, deixando o aluguel que eu tinha e tudo. E aí eu fiz a minha segunda Eurotrip. E dessa vez eu já viajei mais routes. Vou tentar descrever para vocês como foi essa viagem. Então vamos lá. Eu fui de Valladolid até Madrid. E de Madrid eu fui até Valência. Aí em Valência eu comprei uma bike. E aí eu fui de Valência até Alicante de bike. Então eu fiz toda aquela costa chamada a Costa Blanca, na Espanha, que é uma costa no Mediterrâneo muito bonita, com cidades incríveis como Dénia, Xàbia, Benidorm. E nessa época eu já estava usando o Couchsurfing, né? O Couchsurfing ele mudou o meu estilo de viagem, ele mudou a minha forma de viajar. E a partir daí eu já não usei mais hostel, eu já não pagava mais acomodação, porque eu ficava na casa das pessoas, ajudava elas e conhecia gente nova. E também nesse caso eu não estava pagando transporte, porque eu estava andando de bicicleta. Mas aí depois eu fiz uma sequência de voos low cost, então voos muito baratos. E aí de Alicante eu fui para Oslo, na Noruega. De Oslo eu fui para Estocolmo, na Suécia, e de Estocolmo, na Suécia, eu fui para Gdansk, na Polônia. E aí lá na Polônia eu passei algumas semanas, eu explorei Gdansk, depois eu fui para Varsóvia. Não gostei muito de Varsóvia, é uma cidade muito moderna, muito soviética. Aí depois eu fui para uma outra cidade chamada Cracóvia. Cracóvia é uma cidade linda, maravilhosa. Eu estive lá na época que ia ter a Jornada Mundial da Juventude, que era um encontro com o Papa, né, das juventudes católicas do mundo com o Papa. E o meu amigo do Brasil, o Keto, ele ia estar lá. Então eu fui lá para me encontrar com ele, foi muito legal vê-lo.
e foi muito legal Cracóvia. Depois de Cracóvia eu fui para Katowice. De Katowice eu voei para Kiev. Em Kiev eu estive com uma amiga, a Dasha, com a qual eu tinha contato já fazia alguns anos por internet, que a gente trocava mensagem. Depois de Kiev eu fui para Budapeste. Budapeste é uma cidade incrível também, curti muito. Depois de Budapeste, Viena. De Viena eu fui para Bratislava, capital da Eslováquia, e de lá eu peguei um voo até Copenhague. Em Copenhague eu passei mais de uma semana, gostei muito, fiquei na casa da Josefine, uma couchsurfing nível expert. Ela estava hospedando umas 10 pessoas pelo couchsurfing na casa dela, uma casa bem grande, e curti muito também Copenhague. E de lá eu voltei para Madrid. Então de Madrid eu fui para a Itália e passei cerca de 20 dias lá no norte e centro da Itália. Fiz Torino, Milano, Verona, Veneza, Ferrara, Bolonha e Florença, Firenze, né? E de lá Pisa. E de Pisa eu voltei para Madrid. Então essa foi a minha Eurotrip. Eu fiz a maioria dos trajetos ou de avião com voos low cost, voos que custavam realmente muito barato, que valiam a pena. 15 euros, 10 euros, 20 euros, então valeu muito a pena. Ou eu viajava por BlaBlaCar, então é um sistema de compartilhamento de carro que você paga um pouquinho, 3 euros, 4 euros, 5 euros, então era bem barato. Então nessa época eu ainda não tinha desbloqueado a carona na minha vida, né? Que veio a ser o meu grande modo de viajar. Então esse foi o meu segundo mochilão europeu. E aí já era final de setembro e o inverno ia começar a chegar. E na Europa faz frio, então na Europa é difícil viajar assim, routizeira mesmo, quando tá muito frio. Então eu resolvi achar um lugar para eu ficar. E aí eu pensei, pô, se eu vou ter que achar um lugar para ficar, vou ter que pagar. Essa era a minha mentalidade na época, né? Hoje em dia é bem diferente, mas na época eu pensava. Isso eu falo por quê? Para vocês verem como você vai se fazendo ao longo do caminho, né? Como você vai amadurecendo, aprendendo as manhas. Então na minha época eu já tinha viajado bastante, mas eu ainda não sabia de muitas coisas que eu sei hoje, né? Que eu sou muito mais experiente. Então eu falei, já que eu vou ter que ficar num lugar, eu vou ter que pagar um aluguel. Já que eu vou ter que pagar um aluguel, eu vou ter que arranjar um emprego. E já que eu vou ter que arranjar um emprego, eu vou ter que entrar de novo na corrida dos ratos, eu vou ter que entrar de novo nessa vidinha. Então já que eu vou fazer isso, eu vou para algum lugar onde eu possa aprender alguma coisa nova, né? Aí eu sempre gostei muito de idiomas, eu tinha muito interesse em aprender a língua francesa e eu também tinha interesse em aprender o alemão. Aí eu olhei lá, entre a França e a Alemanha, eu vi uma cidade chamada Estrasburgo, olhei umas fotos, achei bonito e falei, pronto, tá aí, vou para Estrasburgo. E aí eu decidi que eu ia me mudar para Estrasburgo, arranjei um couchsurfing lá, cheguei lá e pouco a pouco fui fazendo a minha vida, normal, né? Da mesma forma que eu comecei a vida do zero na Espanha, né? Eu comecei a vida do zero na França também, entregando currículo, procurando trabalho do que tivesse, né, de garçom, de barman, do que fosse, né, porque a minha educação em direito não ia servir para nada, né, porque eu precisava do diploma, eu precisava traduzir o diploma, as leis são outras, isso tudo é tempo e dinheiro, então eu falei, deixa quieto, né, já que é só para pagar as contas, então alguma coisa bem temporária tá tranquilo. E nada, eu consegui emprego, arranjei um aluguel e passei toda a temporada fria do ano, ou seja, de outubro até julho do outro ano, aprendendo francês, guardando dinheiro e vivendo a vida normal e me preparando, né, para minha próxima e grande viagem. E aí eu já sabia que depois quando o próximo verão chegasse, né? Já estamos falando de junho de 2017. Então eu saí do Brasil no final de 2014. Já estamos aí junho de 2017, quase 3 anos. Eu sabia que quando chegasse essa época eu ia dar um grande salto, fazer uma grande viagem. Então eu me preparei para isso. E eu sabia que eu queria ir para a Ásia, né? A minha ideia era ir da Europa até a Ásia por terra.
e de carona e ia acampando. E eu não sabia como que eu ia fazer isso, eu só sabia que eu queria fazer isso, que eu ia fazer isso. Então eu me preparei, eu reduzi toda a minha bagagem a só uma mochila, e aí eu cheguei no ponto de leveza ideal que eu queria ter, porque muitas vezes eu olhava pro meu armário e pensava, pô, se de repente amanhã eu for despejado, ou se de repente amanhã eu quiser sair daqui, eu vou ter que vender isso, ou vou ter que deixar para trás, eu não posso carregar tudo comigo, eu vou precisar de alguém que me leve num carro, e eu queria a liberdade mesmo de pegar e sair andando, pegar minhas coisas e sair andando, entendeu? E aí eu fiz isso. E aí agora eu vou descrever para vocês qual que foi essa grande viagem. Então, eu fiz os países bálticos, então eu fiz a Lituânia, Letônia e a Estônia. Tudo de carona, com Couchsurfing. Depois a Rússia, então São Petersburgo, Moscou. E aí, a partir daí, eu já comecei a pegar carona em direção à Ásia. Então, eu passei por Kazan, que é uma cidade já na transição da Europa para a Ásia. E a partir daí, eu comecei a adentrar em território asiático, indo pela Rússia, né? Então, me adentrando na Sibéria durante o verão, indo de carona. E conheci muita gente incrível. Fui de carona, longas caronas, né? De 2, 3 dias, enormes distâncias. E aí em Novosibirsk eu já estava bem dentro da Sibéria mesmo. E de lá eu fui para uma cidade chamada Irkutsk, que já é ali na profunda Sibéria, perto da Mongólia, da China. Lá eu fui realizar um sonho que era conhecer o Lago Baikal, que é um dos maiores lagos do mundo. É um lago de água doce. É uma água bem limpa e cristalina que você pode beber de lá. E é um lago que fica congelado a maior parte do ano. Então tem uma água bem pura, bem pristina. E é um lugar incrível, com uma energia muito forte. De lá eu fui para uma cidade chamada Ulan-Ude, que já é numa república russa, né? Que lá dentro da Rússia eles têm algumas repúblicas, né? E essa era a República da Buriátia, que eles já são de etnia mongol, embora eles sejam cidadãos russos. De lá eu fui para a Mongólia, e tudo isso de carona, né? Então, cruzando a fronteira da Mongólia de carona, e chegando até a capital da Mongólia, Ulaanbaatar, de carona. E eu pretendo fazer depois um vídeo falando de cada país que eu visitei, das minhas impressões e tal. Aqui eu tô só falando assim, en passant. Mongólia. Aí depois da Mongólia, China, China do norte até o sul, também um país incrível que eu tenho muito para falar de lá. Depois saí pela fronteira sul da China com o Vietnã, fiz o Vietnã do norte ao sul, depois eu fui para a Malásia, e da Malásia eu fui para a Índia. E aí na Índia eu tinha pegado um visto de 1 ano, eu passei 1 ano ali explorando Índia, Nepal e Sri Lanka. E foi um dos anos mais incríveis da minha vida. Eu tinha o sonho de ir para a Índia e é um dos meus países preferidos. E tem muita coisa para falar de lá, mas eu vou tentar manter o vídeo aqui curto. Já está com cerca de 19 minutos, então eu vou dar uma corrida aqui. Da Índia eu fui para Tailândia. Aí Tailândia, Laos, Vietnã, tudo isso, né, tudo que eu estou falando aí é de carona, com exceção, né, você olhar no mapa, você acompanhar a viagem aí no mapa, da Índia até a Tailândia eu peguei um avião, obviamente, foi bem barato, mas todos esses países que fazem fronteira foi de carona. Então, Índia para Tailândia, Tailândia, Laos, Vietnã. Do sul do Vietnã eu fui para as Filipinas, passei 2 meses nas Filipinas, também um país incrível. De lá eu fui para o Japão, passei 2 meses no Japão. E depois do Japão eu vim para a Austrália, que é onde eu estou agora. E já estive aqui 2 meses e tem mais 1 mês ainda de Austrália. E estou gostando muito. Daqui da Austrália eu vou para Nova Zelândia. E depois de 1 mês na Nova Zelândia eu vou finalmente voltar ao Brasil, depois de 5 anos longe do Brasil. E aí eu vou estar completando a volta ao mundo, né? Eu saí do Brasil pelo Oceano Atlântico e vou estar voltando pelo Oceano Pacífico, né? Vou estar voltando ali por trás. E essa foi a grande viagem, né? E esses são os próximos passos. E agora eu vou falar um pouquinho só do que eu pretendo fazer depois, né? No Brasil eu pretendo descansar um pouco, rever meus amigos, rever minha família.
e começar a trabalhar nos meus projetos futuros. E aí que fica interessante, né? Aí que eu vou poder compartilhar com vocês. Então, assim, o YouTube, né? Esse canal do YouTube, esse canal de comunicação com vocês, eu quero poder fazer mais e melhores vídeos em diversos idiomas para poder passar o que eu aprendi nessa viagem, para eu poder passar as minhas visões, os meus insights, as minhas reflexões, para compartilhar com vocês e para poder também passar uma história inspiradora de vida, para poder passar alguma coisa que vale a pena, porque eu penso o seguinte, né? Eu fiz toda essa viagem incrível, tal, vi lugares incríveis, só esses olhos aqui sabem o que eles viram, mas assim, se eu morrer amanhã, tudo isso vai comigo, então eu preciso de um canal para compartilhar isso com vocês. Então, o YouTube e também, eventualmente, outras mídias como Instagram e até outros canais e até outras plataformas de vídeo, para estar em contato com as pessoas, para poder me expressar e para poder passar a minha mensagem. Eu tenho alguns livros também que eu quero escrever. Eu tenho um que já está quase no final, que é Como Viajar o Mundo Sem Dinheiro. Esse livro é um manual que eu escrevi. Eu ainda estou corrigindo ele, ainda tenho que traduzir ele, então vai demorar um pouco ainda para eu publicá-lo, mas eu pretendo botá-lo à venda na internet também. É um manual de como você pode viajar o mundo, não só gastando pouco, mas tendo uma experiência real, tendo uma experiência autêntica, né? Ficando longe dos turistas, ficando longe das armadilhas, né, que eles armam para os turistas, para os estrangeiros, e tendo uma experiência autêntica e realmente viajando, sendo um viajante, né? Por isso está no título, né? Como Viajar o Mundo Sem Dinheiro, um manual para se tornar um verdadeiro viajante. E eu também tenho outros livros que eu quero escrever sobre insights que eu tive, livros também contando a história detalhada de todos esses países que eu fui. Então tem muita coisa boa vindo por aí. E eu também tenho uma ideia para o meu futuro. Assim, eu gosto muito de viajar. Quando eu voltar para a América do Sul, eu também quero viajar América Latina. Eu ainda vou dar mais uma boa viajada por aí, ainda sou jovem, estou com 28. Mas eventualmente eu pretendo ter uma casa no campo, na natureza. Eu quero construir uma casa no modelo Earthship. É um tipo de casa que você constrói com materiais reciclados, ou seja, custo quase zero. Só precisa da mão de obra ali. Eu quero chamar voluntários, pessoas do mundo inteiro para construir essa casa. E eu quero ter uma estrutura que assim eu possa ter a minha comida, a minha água, a minha acomodação, o meu conforto na natureza, sem depender do Estado, sem ter que pagar imposto, sem ter que pagar conta, sem ter que ficar sendo escravo do dinheiro. E aí eu quero que esse seja um lugar, um porto seguro para viajantes, para pessoas que queiram tentar um estilo de vida alternativo e, eventualmente, crescer essa Earthship, crescer essa casa autossustentável numa comunidade autossustentável, um lugar onde as pessoas como eu agora, viajantes, que não tem onde ficar, mas que tem muito a compartilhar, pessoas que querem aprender, que têm algo a ensinar, pessoas que precisam estar um tempo na natureza, fora da corrida dos ratos. Eu quero criar um lugar onde as pessoas possam ir e possam ter esse porto seguro, onde elas possam trabalhar, onde elas possam aprender e onde a gente possa viver em natureza e fazer rituais na natureza e música a hora que for e festa, sem ter que depender de condomínio, sem ter que depender de vizinho, sabe? Realmente liberdade na natureza, voltar às raízes e estar conectado com a natureza. Obviamente eu também quero plantar minha comida, as minhas ervas especiais e tudo mais, né? Então essa é a ideia, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Com essa viagem eu me tornei a pessoa do mundo, eu aprendi muita coisa e eu cheguei à conclusão de que o importante é você viver uma vida que vale a pena ser vivida, viver uma vida que para você faça sentido e viver uma vida que você escolha viver. Então mesmo que você cometa erros, cometa os seus erros, entendeu? Arque com as consequências dos seus erros, tome as suas decisões, é nisso que eu acredito. E essa é a ideia desse canal, poder ter esse canal de comunicação com vocês para falar de viagens, para falar sobre diferentes estilos de vida que são possíveis aí pelo mundo e para expandir a consciência. Essa é a ideia desse canal.
e eu estou muito realizado com esse vídeo, porque eu pude dar um panorama geral mais ou menos do que eu fiz e do que eu quero fazer e poder estar compartilhando isso com vocês. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam? Por favor, deixem nos comentários aí perguntas, comentários, contribuições, dúvidas. Vocês são mais que bem-vindos também para mandar direct lá no meu Instagram. E é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal e de compartilhar, porque esse canal aqui é para vocês. É para compartilhar tudo que eu absorvi, tudo que eu observei e absorvi durante esses anos. E não deixem de contribuir, de dar o seu comentário. Os próximos vídeos serão feitos em espanhol e inglês. Então, se você quiser praticar essas línguas, assista. Vai ser basicamente o mesmo que foi dito aqui, só que em outro idioma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês e até o próximo vídeo.